Josué, capítulo de número 22. Eu vou ler do verso 10 ao verso 34. Diz assim o texto: Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar de fronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem a peleja contra eles. E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes contra ele, de cada casa paterna um príncipe de todas as tribos de Israel. E cada um era cabeça da casa de seus pais entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que infidelidade é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, infidelidade no tocante às coisas condenadas, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: O poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo o saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocaustos e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: Que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos, preparemo-nos, edifiquemos um altar não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho, e passamos a servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas, e para que os vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: Não tendes parte no Senhor. Vou ler aqui somente, até aqui somente. Eu vou expor até o verso 34. Vamos orar. Amado Deus e Pai, exaltado seja o teu nome. Queremos, ó Deus Santo, louvar o Senhor e agradecer mais um momento em que o Senhor nos permite reunir para prestar culto ao teu nome e para, ó Deus Santo, receber instrução da parte do Senhor. Que a tua palavra viva e eficaz penetre o nosso coração e nos forme, ó Deus Santo, à semelhança de Cristo, para a tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Josué
livro bem conhecido, como o nome sugere, destaca a história do grande comandante militar que assumiu a liderança do povo de Deus logo após a morte de Moisés. Moisés havia sido chamado para tirar o povo de Israel da terra do Egito, da casa da servidão, e levar esse povo a uma terra que mana leite e mel. Entretanto, por conta de toda a desobediência no deserto, nós sabemos que Deus disse que aquela geração iria morrer e não entraria na terra. Então morre a geração, morre também Moisés, e agora, sob o comando de Josué, o povo irá herdar, habitar aquela terra. Lá no início do livro, no capítulo 1, você percebe que Deus anima Josué, prometendo ser com ele da mesma forma que havia sido com Moisés. Deus disse que iria, por meio de Josué, conduzir o povo na conquista da terra prometida, na terra que Deus havia Ele mesmo prometido aos pais. E o livro vai relatar exatamente isso, as batalhas e a chegada do povo nesta terra, a conquista e a divisão da terra entre os israelitas. Logo após o capítulo 21, em que são distribuídas ali as cidades dos levitas, você percebe Josué, já no começo do versículo 1 do capítulo 22, chamando estas tribos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés, e os despedindo para a terra da sua possessão. Dê uma olhada aí no capítulo 22, verso 1. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas, a meia tribo de Manassés, e lhes disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. E então, depois de chamar estas tribos e dar bom testemunho das tribos, ele vai despedir estes irmãos para a terra da sua possessão. É bom lembrar de todo o contexto que está por trás do que está acontecendo aqui. Eles haviam recebido esta terra como possessão antes mesmo de atravessarem o Jordão, sob uma promessa que eles fizeram de passar o Jordão, ajudar o restante de Israel a conquistar a terra e voltar para o outro lado do rio, para a terra que eles preferiram. Dê uma olhada lá no livro de Números e você vai entender essa história. Se você olhar o capítulo 32 de Números, você percebe algumas questões importantes para o entendimento daquilo que vai acontecer em Josué 22. Diz assim: os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Então estes homens possuíam um gado, olharam para a terra de gado, falaram assim: não há melhor lugar do que esse, certo? E é isso mesmo que eles vão pedir. Então veja, vieram pois os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eliale, Seban, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dê-se essa terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Para que a gente vai atravessar se a gente já está numa terra tão boa? Essa terra é boa para nós. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cades-Barneia a ver essa terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito
de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Note aqui alguns personagens. Josué está aqui sendo citado por Moisés, e quando as tribos olham para a terra, para a boa terra que tinha antes do rio, e querem ficar ali, a primeira coisa que Moisés faz é associar aquilo que eles estão fazendo àqueles homens, aos pais lá de trás, que quando viram a terra, voltaram com relatório dizendo: a terra é excelente, tem gigante na terra, nós não vamos conseguir essa terra. Apenas Josué e Calebe vão ter uma disposição diferente, dizendo que o Senhor havia dado a terra e que eles iriam herdar a terra. Pois é a isso que Moisés está fazendo referência, dizendo: olha, vocês estão tal qual os seus pais, desanimando o povo. Que negócio é esse? De querer ficar aqui do lado de cá, enquanto seus irmãos vão lutar pela terra. Veja lá no verso 13: pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se achegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para a nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança nesse lado do Jordão, ao oriente. Então eles estão fazendo um pacto aqui, dizendo: não, pode deixar, nós vamos arrumar tudo aqui, vamos deixar os nossos filhos, nós vamos à peleja. Enquanto Israel não estiver na terra, assentado todo mundo na sua terra, nós não vamos voltar, nós vamos ajudar nessa conquista. Então continua. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora seus inimigos de diante dele, a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Vocês estão fazendo um voto, é o que Moisés está dizendo. Se vocês cumprirem um voto, está tudo certo. Se vocês não cumprirem um voto, o pecado de vocês está sobre vocês. Edificai vós cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, cumpri o que haveis de prometido. Então os filhos de Gade, os filhos de Ruben, falaram a Moisés, dizendo: como ordenou meu Senhor, assim farão teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos, todos os nossos animais estarão aí na cidade de Gileade. Mas os teus servos passarão cada um armado para a guerra perante o Senhor, como diz meu Senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar. Repare esse nome. Eleazar já apareceu, vai aparecer de novo aqui. Ele chama Eleazar e dá ordens a estes homens, dizendo lá: olha, e a Josué, filho de Num. Tanto Eleazar quanto Josué vão ouvir o que Moisés está dizendo. E disse-lhes: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes dareis em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade
os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão da nossa herança deste lado do Jordão. Alguém já disse que combinado não sai caro, certo? E é isso que eles estão fazendo. Eles gostaram da terra, foram repreendidos porque Moisés achou que eles estavam desanimando o povo. Ele falou: não é isso, nós vamos lutar com o povo. Assim que todo mundo tiver, cada qual com sua terra, a gente volta para o lado de cá. Nós gostamos da terra do lado de cá. E Moisés disse: se vocês fizerem dessa forma, está tudo certo. Falou com Eleazar, falou com Josué, pois é exatamente isso que está acontecendo no capítulo 22. Volte lá. De novo. Então Josué chamou os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés, 22 verso 1, e disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo que vos ordenei. O testemunho que Josué tem a respeito destas tribos é muito bom, dizendo: vocês cumpriram a parte de vocês no combinado. Eu tenho visto que vocês estão procedendo dessa forma. Verso 3: a vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Antes, tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para suas tendas. E assim aconteceu. Este povo atravessou o rio e foi-se embora. Entra então o texto que nós lemos nessa noite, e o verso 10 vai dizer o seguinte: vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e meia tribo de Manassés edificaram um altar de fronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. A tribo foi, construiu um altar que dava para ver de longe, altar vistoso, e então veio a notícia: olha, as duas tribos e meia construíram um altar. Eles ouviram dizer. Todo dia você ouve alguém dizendo alguma coisa. Todo dia nós recebemos notícias. Todo dia você navega na internet, vê uma notícia, um amigo fala para você sobre algo que supostamente aconteceu. O que você faz com as informações que você recebe? Como é que você se porta diante daquilo que você ouve dizer? E o texto de hoje vai mostrar como é que foi que Israel agiu somente diante daquilo que ouviu dizer. O texto vai mostrar que diante do que ouviu dizer, a primeira coisa que Israel fez, agiu de forma precipitada. Veja os versículos aí 12 e 13. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem à peleja contra eles. E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, o mesmo Eleazar que lá atrás recebeu as instruções de Moisés. Agora o filho dele está aqui e está indo com este povo. Por que eu estou dizendo que Israel está agindo de forma precipitada? Porque o que nós temos até então, uma
um bom testemunho de Josué ao despedir as tribos, e agora uma notícia de que as tribos edificaram um altar grande e vistoso. E então, a primeira coisa que eles fazem, eles ajuntam a congregação já para sair para a guerra, para sair a peleja. Eles começam a movimentar homens. Eles enviam então Finéias e Eleazar, eles enviam 10 príncipes de cada tribo para saber o que estava acontecendo, para verificar e já guerrear tudo isso sem saber de fato o que estava acontecendo. E numa leitura apressada, talvez você diga assim: mas o fato deles enviarem pessoas para lá não significa que eles foram tomar conhecimento, não significa que eles foram ver o que estava acontecendo. Bom, se você olhar o restante do texto, você vai ver como a comitiva chegando, como a gente costuma dizer. Veja aí dos versículos 15 a 20. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Você está vendo a ação já? Eles estão julgando e acusando, sem ter prova alguma. Eles ainda não ouviram nada. Eles simplesmente chegaram no local e já começaram a dizer: vocês são apóstatas, vocês estão abandonando o Senhor. Que infidelidade é essa? Veja mais: acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor? Veja só, Israel ainda não sabe de nada, ouviu dizer que o altar está construído, e chegou lá dizendo: vocês são infiéis contra o Senhor. E eles ainda associam essas 2 tribos e meia. Você viu o testemunho que Josué acabou de dar sobre essas 2 tribos. Vocês têm sido fiéis, vocês obedeceram tudo o que Moisés determinou, vocês têm obedecido a mim. Essas tribos chegam lá e dizem o seguinte: olha só, verso de número 17: acaso não nos bastou a iniquidade de Peor? Eles estão lembrando de uma história que aconteceu lá atrás, em que Deus julgou Israel por causa de infidelidade. Até hoje não estamos ainda purificados, porque houve praga da congregação do Senhor. Vocês estão fazendo a mesma coisa que houve lá em Peor, no verso 18: para que hoje abandoneis o Senhor. Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, infidelidade no tocante às coisas condenadas, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Agora eles citam outra história. Lembra de Acã? Acã está aqui no livro de Josué. Quando Deus mandou o povo destruir tudo e não tomar nada dos despojos, Acã vai lá e esconde dos despojos. E logo depois Israel perde uma batalha exatamente por conta disso. E então Deus amaldiçoa a família de Acã. Todos eles são mortos. Eles estão associando estas 2 tribos e meia, que Josué deu um bom testemunho, a Acã e aos idólatras lá de Baal Peor. Baseado em quê? Em nada, porque eles não sabem de nada. Eles só ouviram dizer que eles construíram um altar. E há algo interessante aqui que você precisa notar, porque há momento em que Israel parece estar fazendo isso porque tem zelo pelo Senhor. Outros momentos parece que eles estão fazendo isso porque eles têm medo de serem condenados junto com eles. Veja só, versículo 16 e 18,
parece que a preocupação é com a adoração. No 16, eles dizem assim: que infidelidade é essa que cometestes contra o Deus de Israel, deixando de seguir ao Senhor? Verso 18: por que vocês estão abandonando o Senhor? Nesses dois versículos, na parte A do versículo 18 e no outro versículo, parece que eles estão preocupados de fato com a blasfêmia contra Deus. Entretanto, se você olhar o verso 17: acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor? Agora eles dizem o seguinte: olha, aquele povo pecou, nós sofremos juntos. Veja o verso 18: se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Se você olhar o outro versículo, verso 20: não cometeu Acã, filho de Zerá, infidelidade, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. O que está movendo o coração desse povo? Zelo pelo Senhor ou medo de ser condenado pelo pecado do outro? Parece que as duas coisas estão aqui fervilhando no coração destes homens, mas isso não justifica a ação precipitada que eles estão tomando, o julgamento, a acusação que eles estavam fazendo àqueles seus irmãos. E diante do que ouviu falar, somente pelo que ouviu falar, Israel quase comete uma injustiça, porque no verso 12 o texto diz que toda a congregação se ajunta para peleja. São muitas tribos, 9,5 tribos contra as 2,5 tribos. Ia ser uma chacina terrível. Tudo baseado no que ouviu. Israel ouviu dizer que eles construíram um altar grande e vistoso. O que Israel descobriu na história? Israel descobriu, a partir do verso 21, algumas coisas importantes. Porque a partir do verso 21 você tem agora a resposta das 2,5 tribos. E ao ouvir a resposta das 2,5 tribos, Israel descobriu que Deus é aquele que é o justo juiz, e que nós, se quisermos julgar de forma correta e tomar ações corretas, precisamos tomar o pé da situação. Dê uma olhada no verso 21. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, Ele sabe, e Israel mesmo saberá. Eles chamam Deus por testemunha. E veja as palavras, os títulos que eles usam para Deus: poderoso, Deus, Senhor. Ele sabe, Ele é testemunha. Vocês não sabem, vocês irão saber. Por que eles estão dizendo que eles vão saber? Porque agora eles vão falar, agora eles vão explicar. Então eles continuam: se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Olha, nós vamos falar, e se vocês entenderem que foi por infidelidade, pode matar todo mundo. Vocês podem fazer o que bem entenderem conosco. Mais ainda, verso de número 23: se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo nos demande. Veja que agora eles estão com a consciência tão limpa diante de Deus, que eles não estão pecando, que eles estão dizendo: olha, o Senhor pode cobrar de nós, Ele sabe qual é a intenção do nosso coração, Ele sabe o que nós estamos fazendo. E Israel vai se convencer com
a explicação. Como é que você sabe disso? Porque se você pular lá para o verso de número 34, de 30 a 34, o texto registra o seguinte: ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os principais da congregação, e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. Depois que eles ouviram tudo que esses homens tinham a dizer, eles entenderam, eles gostaram da explicação. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben, os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã. Aos filhos de Israel deram-lhes conta de tudo. Com esta resposta deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus e não falaram mais de subir e pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. A explicação trouxe pacificação. Agora eles entenderam as razões e deixaram então de cometer um grande pecado, deixaram de cometer um grave erro contra os seus irmãos. E talvez você tenha notado que eu pulei alguns versículos, porque estes versículos que eu pulei vão mostrar um pouco mais do que Israel descobriu a respeito daqueles irmãos. Israel descobriu também que a motivação daqueles irmãos para construir o grande altar era uma motivação piedosa, santa. Dê uma olhada aí nas evidências disso no texto, versos 24 e 25. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos filhos do temor do Senhor. Notou a preocupação? A preocupação das 2,5 tribos era de continuar a ser contado como povo de Deus, porque eles disseram o seguinte: olha, nós sabemos do combinado, nós sabemos que Moisés prometeu aquela terra para nós, nós sabemos que nós fomos fiéis e lutamos junto com vocês, e só agora estamos retornando. As futuras gerações vão saber. Mais à frente nós vamos estar todos mortos. Os filhos de vocês vão olhar e vão falar assim: está vendo aquele rio ali? Deus colocou o rio para separar quem é dele e quem não é, e vão dizer que os nossos filhos não pertencem ao povo de Deus. O altar é para ficar claro que nós amamos o Senhor e que nós temos parte com o povo de Deus. O altar serviria para lembrar o direito que os filhos daquelas 2,5 tribos tinham de serem contados como filhos de Deus. Daí o nome que eles dão ao altar no verso 34, testemunho. Por quê? Porque é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Enquanto eles estavam com uma motivação piedosa, a leitura das tribos aqui, por medo ou por um zelo exacerbado, foi totalmente distinta e diferente. Vocês são infiéis. Enquanto eles estavam fazendo isso exatamente por causa da fidelidade deles a Deus. E nisso tudo Israel descobriu que aquele povo era tão fiel que entendia que Deus é quem determina o local de adoração. Veja aí os versículos 26 a 29. Pelo que dissemos, preparemo-nos,
edifiquemos um altar não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele, com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios, e as nossas ofertas pacíficas, e para que nossos filhos não digam amanhã, nossos filhos não tendes parte do Senhor, pelo que dissemos. Quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram os nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós, longe de nós rebelar-nos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Eles estão dizendo: olha, nós sabemos muito bem como é que Deus estabeleceu a adoração. Nós não vamos inventar outra forma de adoração, porque nós somos fiéis ao Senhor. E tudo isso Israel conseguiu descobrir, porque agora ouviu o testemunho dessas tribos. E como eu já afirmei, a explicação das tribos foi satisfatória, a paz foi garantida. Isso significa, irmãos, que entender as motivações para a construção do altar foi imprescindível para que esse mal entendido fosse solucionado. Se não tivesse havido a explicação, se as tribos não tivessem dado um break dizendo: peraí, nós vamos falar o que está acontecendo aqui, Israel teria cometido grande injustiça. E se tivesse procurado saber antes de tudo isso ser feito, teria evitado movimentar tropa, movimentar exército, preparar todo mundo para a guerra. Está todo mundo lá de cá esperando. O que nós vamos fazer? Nós vamos atacar ou nós não vamos atacar? Tudo isso seria evitado, porque se eles tivessem buscado saber o que estava acontecendo, eles não iriam fazer juízo temerário, eles não iriam fazer acusações tão pesadas como as acusações de apostasia contra irmãos piedosos. E então, diante disso, a gente pode pensar agora em como essa história toda nos ajuda no nosso viver diário. Eu quero então fazer as aplicações todas agora no final. E a primeira delas é a seguinte: é preciso ter cuidado com aquilo que você simplesmente ouve dizer, porque infelizmente nós somos muito rápidos no juízo. É por isso que Tiago dá uma exortação bem segura e bem severa: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quando Tiago fala isso, é porque nós somos de fato bem velozes em tirar conclusões, e por vezes somente por causa daquilo que nós ouvimos falar. Foi um boato, foi um mexerico, foi uma notícia que pode até ser verdadeira, mas nós ainda não sabemos o que é, não sabemos se é ou não. Cuidado com a forma como você ouve as notícias que chegam até você. Jesus afirma que com a medida que nós julgamos, nós vamos ser também julgados. A segunda aplicação é que você não age somente pelo que você ouve falar, porque se você deixar a precipitação de lado, você vai deixar de cometer alguns pecados. Vou listar só alguns deles. Você não vai ser ansioso. Imagine a ansiedade das 10 tribos que agora estão prontas para a guerra. Junta aí, aqueles apóstatas construíram um altar, preparem-se para a guerra, e eles estão indo. Quanto tempo levou? Não sei quanto tempo levou. Eu sei que eles foram lá do outro lado, gastaram tempo. Enquanto isso, as tribos estão aqui preparadas, e o coração apreensivo. É assim conosco. Você ouve falar, por exemplo, que alguém disse alguma coisa contra você,
e você começa a pensar na solução do problema, na forma como você vai se justificar, e você nem sabe se é verdade que alguém falou contra você. Às vezes você está no seu trabalho e alguém na rádio peão disse assim: parece que o chefe quer conversar com você. Pronto, o coração já disparou. O que foi que aconteceu? O que eu fiz? Olha, e eu começo a conjecturar. Nós somos muito propensos a isso. Nós fazemos isso com bastante facilidade. E é por isso que nós precisamos prestar atenção naquilo que chega a nós. Mais ainda, nós evitamos a maledicência, porque não são poucos aqueles que passam para frente histórias que ouviram contar. Hoje em dia está fácil, está na ponta do dedo, é um clique. Sobretudo quando você lê alguma notícia contra alguém que você não gosta, você nem para verificar se aquilo é certo ou errado, é verdade ou mentira. Bora tocar para frente, porque é contra quem eu não gosto mesmo. Bota a notícia para frente. A Escritura chama isso de maledicência. É quebra do 9º mandamento. É importante tomar pé da verdade, para não passar notícias falsas para frente. Você deixa também de ser injusto. Como fez Israel, tem muita gente se preparando para a briga, para a guerra, por aquilo que ouviu falar. Eu falei dias atrás sobre os pais que ouvem dos seus filhos que houve um problema na escola com um coleguinha e já saem de casa bufando, irado, doido para pegar a professora pelo colarinho, porque alguma coisa aconteceu com o filho e nem sabe se o filho está ou não na confusão, se foi ele que começou ou não. Isso é injustiça. E nós cometemos esse tipo de injustiça. Patrões que demitem empregados por causa de fofoca, ou parar de falar com alguém, ficar de cara fechada para alguém, porque uma outra pessoa disse que esse alguém falou contra você. Você nem foi lá perguntar, você nem chamou o seu irmão que pretensamente pecou contra você para conversar e já o excluiu da sua vida. É preciso tomar muito cuidado com tudo isso. Eu vivi uma situação muito triste uma vez. Eu era pastor em São Paulo, de uma congregação, e a igreja era bem perto, a igreja sede, que a gente chamava. Então todo domingo o culto terminava na congregação e eu passava lá na igreja sede. Eu acho que a distância era mais ou menos daqui para a igreja de Jardim da Penha, daqui para a primeira igreja. E de lá a gente saía com o pastor da igreja para comer pizza ou fazer alguma coisa. Nas duas igrejas tinham sociedades femininas. Então a sociedade feminina da congregação que eu pastoreava me chamou e disse assim: pastor, vai ter uma programação das mulheres, Dia Internacional da Mulher, o senhor pode falar na programação? Eu falei: lógico que eu posso. Quando vai ser? Dia tal. Eu falei: está marcado. Peguei o carro, fomos embora. Cheguei lá na outra igreja, a presidente da sociedade feminina da sede me chamou e falou: pastor, nós vamos fazer a programação aqui do Dia da Mulher, o senhor pode falar? Eu falei: não posso. Por que não? Porque vai ter lá na congregação, eu já estou comprometido. Eu falei: não, pastor, nós vamos chamar todas as congregações para cá, vai ser tudo aqui na sede. Eu falei: então faz assim, conversa com a presidente da SAF, e se tiver tudo certo, eu não tenho problema não. Tá bom, pastor. Resultado, fui comer minha pizza. Passou uns dias aí, a senhora da congregação de cara virada para mim. O que aconteceu? E ficou brava mesmo comigo. E eu fui na casa dela para saber o que tinha acontecido, e ela já tinha falado para algumas pessoas que eu destratei a congregação. O pastor menosprezou a congregação, falou que ia falar aqui, só porque a sede chamou, deixou a gente e foi falar lá. Eu falei: não foi nada disso, a história não foi essa, deixa eu explicar a história. Ela falou assim: eu não acredito em nada que o senhor fale. E eu estava na casa dela, eu levantei e fui embora. Acho que até hoje ela acha isso aí. Mas imagina uma coisa tola.
mal entendido. E assim nós fazemos. Tomamos esse tipo de atitude. Somos injustos com outras pessoas. Sonde também o coração e as motivações. Como eu disse, Israel parece que tem hora que está agindo porque ama o Senhor e está preocupado com a afronta que foi feita contra o Senhor, mas tem hora que eles estão mesmo parecendo que estão com medo de sofrerem junto com os que transgrediram a lei. Veja, em um ou outro caso você toma cuidado, porque zelo pelo Senhor não justifica injustiças. Por mais zelosos que sejam os cristãos, eles não podem pecar em nome do zelo. Eles não podem destratar pessoas por se dizer zelosos. É o que a gente mais vê de novo em rede social. Pessoas aí que levantam o bastião aí da sã doutrina, em nome da sã doutrina e da honra do Senhor, ofendem pessoas, ofendem irmãos. O zelo não justificará isso. E o medo? O medo é pior ainda. Às vezes, o que leva pessoas a agirem de forma precipitada é o medo de algo que pode acontecer com eles e de prejudicá-los. Então é importante sondar o coração para verificar se estamos comprometidos com a glória do Senhor. O texto mostra também que o Senhor é aquele que julga de forma reta. E se você tem a sua consciência tranquila diante de Deus, não importa o que os homens digam sobre você. Não importa. Você não vai ficar temeroso. Você sabe como você tem se portado. Deixa as pessoas falarem. Deixa elas espalharem os boatos. Deixa elas pensarem. É claro que se você tiver a oportunidade de fazer o que Mateus 18 ordena, você precisa fazer. Se seu irmão pecar contra ti, vai até ele. Mas não fique amargurado, ansioso, porque as pessoas estão pensando isso ou aquilo de você, se você diante de Deus não tem culpa. Eles estavam tão seguros que eles disseram: Deus sabe. Se você quiser saber, você pergunta para mim também que eu falo. Deus sabe. Agora, se você diante de Deus não está seguro de que as suas ações são piedosas e são corretas, tema. Tema aquele que julga retamente. Confesse o pecado, deixe, alcance misericórdia. Deus sonda os corações. Quanto a nós buscamos conhecer os fatos. Deus tem diante de si tudo patente. Nós não. Você aprende no texto também que aquilo que para você é uma afronta a Deus pode partir de uma motivação piedosa e correta do seu irmão. E deixa eu ser bem cuidadoso aqui. Nós não negociamos com aquilo que a Escritura ordena. É por isso que nós cremos no chamado princípio regulador do culto. Quem determina como é o culto é o Senhor, e ninguém tem autorização para mudar isso. E pautado nisso, nós julgamos o que está certo e o que está errado. Entretanto, há muitas coisas que são chamadas de adiáforos, ou seja, não são questões essenciais, que dependem de muitas coisas. E nós começamos então a julgar pessoas pautados nisso aí. Esses dias aconteceu uma questão interessante. Eu ouvi uma pessoa ensinando sobre a ceia e por que a ceia ela é só uma vez por mês. A ceia é uma vez por mês só porque nós não banalizamos o sacramento. Eu ouvi e tal, no final, como é pessoa muito chegada minha, eu brinquei e falei assim: rapaz, você falou que nós banalizamos a ceia. Como assim? Foi na nossa igreja todo domingo a ceia.
Aí ficou sem graça assim, aí eu expliquei porque que é todo domingo. Mas veja, nós não podemos fazer dessa questão um cavalo de batalha, dizendo que igrejas que não celebram a ceia todo domingo são impiedosas. Do mesmo jeito que as igrejas que celebram a ceia uma vez por mês não vão ter que dizer que as outras igrejas são isso ou aquilo. Nós precisamos celebrar a ceia com frequência. Qual é a frequência? O conselho vai estabelecer. É por isso que na nossa confissão de fé nós temos algo que para mim é muito preciso quando fala a respeito das igrejas. Existem igrejas mais puras e igrejas menos puras, mas elas não deixam de ser igreja. Então cuidado com a forma como você lida com as pessoas que fazem diferente, porque pode ser zelo. O argumento não parece zeloso? Parece. Olha, esse argumento foi usado na história da igreja por muitos teólogos. Fazer a ceia de forma muito frequente pode banalizar o sacramento. Eu acho um argumento ruim, mas há quem entenda que é um argumento bom. A motivação, eu vou questionar do irmão que está querendo que a ceia não seja banalizada. Eu não vou questionar. Eu posso até questionar a forma como ele está pensando a respeito disso, mas eu não posso questionar a intenção piedosa do meu irmão. O que Israel fez foi isso. Quando eles viram o altar, eles falaram: esse pessoal é apóstata, eles abandonaram o Senhor, eles são infiéis. Calma. Há vida piedosa fora dos nossos limites. Pode até haver problemas e alguns erros, mas há piedade. Cuidado. Mais ainda, você aprende no texto que nós precisamos nos importar com as futuras gerações e com aquilo que elas vão receber de instrução na nossa parte. A preocupação dessas tribos era de os seus filhos serem excluídos da adoração mais à frente. E então eles levantam um altar, um memorial. E esse memorial serviria para os filhos olharem todo dia e para as tribos do lado de lá olharem todo dia e entenderem isso. Nós precisamos inculcar no coração dos nossos filhos o temor do Senhor, para que as futuras gerações continuem amando o Senhor de todo o coração. E eu não poderia terminar sem mostrar como isso tudo aponta de forma maravilhosa para a redenção que nós temos em Jesus. Porque, meus irmãos, Deus é o justo juiz, e Ele se apresenta lá nas cartas no Apocalipse como a testemunha fiel. Deus não precisa ir atrás dos fatos para saber sobre você, sobre mim. Deus sabe tudo sobre a sua vida, desde a concepção até o último suspiro que você vai dar. Deus sabe, Deus conhece a você melhor do que você se conhece. E diante de tudo aquilo que Ele sabe sobre cada um de nós, porque herdamos o pecado de Adão, Ele sabe que cada um de nós merece o inferno. E ao julgar desta forma, Ele é justo. E se Ele condenasse todos os homens desta forma, Ele estaria agindo de forma correta e santa. Mas mesmo sabendo tudo que Ele sabe, Ele enviou o Filho dEle para cravar na cruz do Calvário os pecados de cada um daqueles que fazem parte do seu povo. E é por causa disso que agora o Senhor, que sabe de todas as coisas, olha para você e considera você justificado, porque Ele olha para você por meio de Jesus Cristo, e ao olhar para você por meio de Jesus Cristo, Ele vê alguém santo, que nunca cometeu um pecado sequer. Deus envia o seu Filho, meus irmãos, para cravar na cruz a nossa culpa e a nossa condenação, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna, e diante de tão grande salvação, você agora precisa cumprir as ordenanças do Senhor, vivendo em santidade, a fim de honrar esse que se deu por nós, esse que disse que nós não podemos julgar de forma temerária, e que alertou que à medida com que julgamos os outros, seremos também julgados pelo Senhor. Que Ele nos ajude, que Ele deixe o nosso coração sempre sossegado diante de cada aflição, de cada problema que passamos, que Ele nos leve à convicção de pecado quando nós formos aqueles que estão pecando contra os nossos semelhantes.